Bom, pessoal, eu rodei a minha aplicação aqui, né? Eu tô rodando aqui, vou fazer o login. Eu vou só alterar aqui, ó, em resources do meu, por exemplo, para me pagar pelo cartão, eu já tenho os dados aqui preenchidos, tá, pessoal? Eu vou pegar esses dados para auto preencher também lá no boleto, tá? Eu vou vir aqui no gerador de CNPJ, pessoal, vou gerar um CNPJ aqui. Pronto. Eu vou até pegar esses dados aqui, ó, e vou replicar lá também para o meu Create Pix, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tentar gerar um boleto só para ver se está tudo normal. Vou vir no meu request aqui, ó, boleto gerado com sucesso. Então aqui eu tenho os dados do pedido todos. O que a gente vai fazer nesse vídeo é gerar aqui. Primeiro eu vou fazer uma alteraçãozinha, pessoal. Eu vou lá no meu app, tá? Eu vou lá em Services, aí eu vou lá em Assaz HTTP. Pessoal, eu vou vir aqui, ó, eu vou alterar esse data aqui, ó, que tá aqui em cima, para ser objeto, tá? O tipo dele mudei de string para object. Por quê? Porque ao invés de eu usar o data, tá? Para pegar os dados ali, né, que são retornados, que é um string, eu vou chamar outro cara, eu vou criar um cara chamado error, tá? Aqui em cima. E agora, eu vou lá embaixo, né? Você vê que tem uma parte aqui, ó, aonde ele pega esse data, tá? Que é aqui na requisição aqui, ó, aqui, o nosso data aqui, ó. Então, no caso aqui, eu vou envolver ele com JSON decode. Aqui ele não vai ter data, aqui vai ser error mesmo, tá? Só muda isso aqui. E agora a gente tem aqui embaixo aqui, ele retorna o data. Eu vou falar também para ele retornar o error. E aqui, ó, a gente tem a opção para criar um data, né? No caso aqui, o data eu vou falar para ele criar só quando ele tiver error, tá? Não quando tiver sucesso. Retornar o error, tá? Porque o error ele vai estar aqui, pessoal, ó. Aqui, né? Esse carinha aqui que é um string, né? Então a gente retorna aqui o error, tá? Como data, no caso se for erro. Eu vou voltar aqui no meu Assaz boleto, pessoal. A gente equivocou aqui, ó. Esse status aqui, ó, lá no nosso HTTP, Assaz HTTP, ele é do tipo enum, né? E no caso lá, no Assaz boleto, ele tá passando aqui o value, então ele é tipo string aqui. No caso eu vou tirar esse value, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui no caso, aqui ele deu erro, então no caso eu vou trocar aqui por error, tá? Vou trocar aqui por error. Vou gerar de novo aqui um boleto. Ver se deu certo. Pronto, deu certo. Mas antes de tudo aqui, pessoal, ó, eu já até iniciei aqui com o npm run dev, tá? Só para deixar já avisado. A gente quer padronizar os dados que a gente recebe, tá? Para isso a gente usa o resource. Mas antes de usar o resource, eu vou vir aqui, ó, no enum, que é no billing type, pessoal. A gente tem aqui, ó, eu vou mudar esse credit card aqui, ó, para cartão de crédito, tá? Que seria o valor, né? Aí, não sei se vocês lembram, né? A gente usa o value lá no nosso provider, app service provider. Tá vendo aqui que a gente usa o value a hora que a gente vai comparar as classes no register. Eu vou tirar aqui, ó, do billing type enum esse value e eu vou deixar ele como name, tá? Porque caso a gente passar aqui, por exemplo, aqui, ó, ele tem dois parâmetros, ó, o gateway e o billing type. Se ele passar o billing type cartão de crédito, se eu colocasse billing type credit card, né, no caso, que é o padrão, então aqui ele ia dar erro no credit card e não ia reconhecer nenhuma dessas. Então eu já coloquei como name aqui para padronizar. E é isso. Então a gente vai lá no nossa linha de comando aqui, ó, dou um Ctrl C para parar aqui o npm run dev. Eu vou dar um php artisan make resource, tá?
E o nome do meu resource vai ser Assas Payment Resource, tá? Criou meu resource, tá? Se eu vim aqui, quero saber até a pasta que ele criou meu resource, certo? Tá dentro do meu HTTP Resources Assas Payment Resource, ó. Então aqui, ó, ele já tá prontinho com o nosso data. Eu vou só alterar aqui, ó, eu vou tirar isso aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, vou forçar até para ele ser como objeto, object, this resource. Eu vou dar um print R, vou gerar o boleto, mas antes disso, a gente vai chamar o nosso resource, pessoal. Então eu estou aqui na classe Assas Boleto, pessoal. A gente vai usar o resource para isso, ó, a gente vai dar um response aqui para a gente pegar o response dele, ó. This response e verificar se ele foi sucesso. Resource aqui, ó, que é a gente chamar o nosso resource, ó, new resource. Eu já importei aqui, ó, o resource, tá? Que é esse aqui, ó, use app resource. Então aqui eu vou dar um new, tá, no meu resource. E aqui eu vou passar dentro dele o meu response data, tá? Só que aí eu vou forçar para ele converter para objeto, tá? Então agora eu tenho o meu response aqui, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é agora sim eu vou converter o meu thisData para resource, porque o nosso resource é do tipo objeto, né? Então eu vou gerar de novo, tá? Eu tenho um print R lá no meu resource, né? Aqui eu tenho um print R aqui, eu vou tirar esse print R mas deu certo. Vocês conseguiram entender aqui que o que está aqui, né, o que imprimiu aqui, ó, no meu request aqui, no meu network, é os dados aqui do printr do meu resource que ele está recebendo certinho, pessoal. Agora a gente vai converter pronto. A única coisa que a gente vai fazer é dar um return, pessoal. Vou gerar de novo, tá? É o Carbon, né, pessoal? A gente não importou o Carbon. O erro na linha 20. Então eu vou deixar ele já como objeto, tá? Tá, e aqui também não vai precisar converter, ó. Tá, ele precisa retornar como array. Vou retornar, porque aqui ele precisa retornar como array nessa função, né? Então eu vou retornar ele como array. Pronto, parece que deu certo agora, tá? E é isso, a gente criou o nosso resource. Agora a gente vai lá no nosso Assas Boleto. Deixa eu ver se ele tem um billing type aqui. Billing type, no caso ele não retorna o billing type, pessoal. Então a gente vai ter que setar o nosso billing type aqui, ó, tá? Vamos lá no nosso front agora, nosso resources, create boleto. O que a gente precisa criar agora é uma página que mostra o nosso boleto, né? Pra gente ali clicar, imprimir a página de resultado, né? Pessoal, eu vou vir aqui, ó, no meu create boleto do Vui, ó, vou dar um Ctrl V, Ctrl C dele, vou criar uma cópia, tá? Vou renomear ele para, vou colocar aqui result page, tá? O nome. Result page. Eu vou tirar esse Authenticated Layout aqui, esse head, tá? Eu vou deixar somente aqui essa div aqui, tá? Deixa eu vir aqui embaixo aqui também, eu preciso tirar esse template aqui, tá? Eu deixei aqui, tá? Da mesma forma que tava. Vou trocar esse form aqui por div e vou tirar esse carinha aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó, dentro dessa div primeira aqui, ó, esse relative,
Eu vou tirar o conteúdo que está dentro dele também, tá? E vou tirar, e aqui nesse segundo aqui, ó, nesse segundo div relative, que é os campos do formulário, né? Nesse segundo aqui, pessoal, vai ser aonde a gente vai imprimir aqui a mensagem, tá? Nesse primeiro aqui, a gente vai colocar os campos, os dados, né? E aqui nesse terceiro, a gente vai colocar, no caso, o conteúdo, tá? Conteúdo em si. Vou tirar esse campo aqui. E aqui nesse campo, pessoal, vai ser o campo vai ser o botão de visualizar cobrança, tá? Então aqui a gente precisa configurar aqui nesses campos. Seria o campo para a gente preencher nome, documento, né? Apresentar aqui no caso, né? E a gente precisa receber esse disform aqui, tá? Eu vou excluir toda essa parte de baixo aqui, ó. Preciso envolver aqui, né? Eu acabei tirando o template, mas eu vou tirar. Ele vai. O único que ele está usando aqui é o primary button. Eu vou tirar o resto, tá? Depois do primary, o que a gente vai fazer aqui é criar um método, ó, define props. A gente definiu aqui, ó, o título, né, que a gente vai receber, tá? Que era do tipo string, success, que seria true ou false, form é os dados e o response, tá, pessoal? A gente vai receber essa mensagem dentro do nosso response, tá? Response.message. E aqui no nosso conteúdo, no caso o slot, tá? Não tem esse disabled, tá? Form processing não tem também. A gente vai testar agora, eu vou chamar aqui esse result page aqui dentro do nosso boleto. A gente vai ter que importar, né? Depois ele tá lá no result page. Então a gente vai colocar aqui, ó, vif, essa dívida aqui, py12. Ele não mostra o nosso formulário, no caso, né? Caso contrário, ele vai mostrar, tá? Então, como a nossa... É bem aqui, ó, que termina o nosso... A gente vai chamar o nosso result, tá? Eu preciso criar aqui dois carinhas aqui, ó. Que no caso é o status... false e o response. Então aqui eu tenho status e response. Agora eu vou ver aqui, ó, se o meu processo aqui, ó, deu tudo certo, tá? Porque se ele deu tudo certo, ele vai guardar o nosso... Pode fazer também agora, gravar a mensagem, né? Mensagem tá vazio. E agora aqui embaixo, aqui, ó, a gente coloca o nosso message também, tá? Então aqui dentro do nosso result, pessoal, a gente coloca os nossos que a gente vai passar, tá? Vamos fazer um teste aqui. Peraí, ele quebrou. Eu dupliquei aqui, pessoal, put error. Então a gente tem os dados aqui impressos, tá? A gente só não tem o método. Eu vou até criar de novo aqui o nosso boleto, tá? No nosso result page aqui a gente vai colocar aqui uma opçãozinha, só se vif, se o nosso sucesso, pessoal, ele tá como true, tá? Eu esqueci o nome da variável aqui, tem que ser sucesso e não status. Agora eu vou gerar o boleto. Lá no nosso assaz boleto deu um errinho,
precisa ser value, tá? No caso aqui eu coloquei name. No caso aqui ele é objeto, pessoal. Então aqui eu alterei, tá? No caso estava como array, o billing type, tá, pessoal? Então ele é um objeto, o nosso data, né? Se a gente for lá no Assaz HTTP, ele está como objeto aqui, ó. Data objeto. Pessoal, voltando, lá no meu create boleto, a gente está aqui, ó. Eu coloquei status, tá vendo? This status, na verdade é this sucesso, né? Lembra que a gente variável que a gente colocou aqui no nosso data aqui, ó, no nosso return, né? É sucesso. Vou salvar e vou criar de novo aqui o meu boleto. E assim a gente exibe aqui a página de resultado, tá? Só que aqui não está funcionando ainda. Aqui o nosso... Peraí. Não está funcionando o nosso link, né? Para isso, pessoal, a gente tem que enviar o nosso link para lá, né? Para isso, eu vou até voltar aqui na minha página de results, tá? Se a gente for vir aqui, pessoal, onde que está esse primary button? Primeiro vamos identificar ele. Primary button, ele está aqui dentro de componentes, tá? No caso esse carinha aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar ele, tá? A única coisa de diferente que eu vou fazer, eu vou criar um script aqui, ó. Bom, eu criei um script aqui para ele receber como props aqui uma URL, tá, pessoal? E no lugar de button aqui eu vou colocar a tag A, tá? Vou colocar aqui um href, que no caso esse href vai ser a própria URL lá do props que a gente está recebendo. E o target, a gente vai colocar aqui um blank. Vou voltar lá, ó, meu result page, eu vou alterar aqui, ó, para primary URL, tá? E aqui, no caso, eu vou alterar aqui para enviar o URL para ele, que vai ser o nosso response. Nesse caso aqui eu tenho que importar o primário URL, tá? Vou criar o boleto. Ele não colocou no caso aqui a minha URL, tá? No caso é o invoice URL. Deixa eu ver aqui nos dados. Então a gente vai lá, voltar lá no nosso result page. Não é URL, é um invoice URL. No caso tem que ser data, né? Então é porque não tá fora. Então eu vou colocar this response data. Agora sim, ó, a gente clica na cobrança e ela exibe na outra página, tá, pessoal? A gente precisa agora imprimir aqui em cima, na nossa página de result, ó, antes dessa div, a nossa message, tá? E é isso, a gente tem aqui a página de resultado, tá? Então se a gente clicar aqui em boleto, vou clicar mais um boleto aqui, ó, processado com sucesso, tá? A gente tem aqui os dados, né? Só não tem aqui o vencimento, eu tô esquecendo sempre que o response ele precisa de ter o data depois dele, tá? Pronto, a gente tem aqui o data de vencimento aqui, ó, nosso boleto, tá? A gente vai gerar agora a página de resultado do nosso cartão, simplesmente lá no nosso controle, lá na nossa service, tá? Na SaaS Service Credit Card. A gente só precisa usar agora o nosso, do mesmo jeito que a gente usou o resource aqui, ó, a gente vai usar o nosso resource lá, tá? Lembrando, pessoal, que aqui no billing type é credit card, tá? A gente vai lá no nosso create credit card. A gente vai copiar lá do create pix, né? O nosso result page. No Create Credit Card, pessoal, fiz a mesma coisa que eu fiz lá no boleto, tá? No Create Boleto. Então eu vou lá no meu, vou pagar com cartão, tá? Digitar o pedido aqui.
nosso Assas Credit Card, né? Na linha 46, o nosso response aqui, data, ele é um objeto, né? Eu converti aqui, né, para array, o response data, para não dar problema. Pronto, importei a classe do resource para o Assas Credit Card, que está dando um novo erro. Response data é igual array. E vou clicar em Process e o cartão foi processado com sucesso. Você pode ver aqui. Então, se eu clicar aqui em visualizar cobrança, pessoal, ele vai me levar para a página de cobrança lá do cartão, tá? Mas vou fazer a mesma coisa com o Assas Pix Gateway, tá? Lembrando que a gente precisa de colocar o due date, né? Que é esse cara aqui, ó, date. Então, do create Pix, né? E fazer a mesma coisa que eu fiz com create boleto e create credit card. Eu vou lá na minha página do Pix, pessoal. Vou até copiar esse CPF CNPJ aqui. Eu vou gerar um QR Code. Deu um erro. Certamente lá no nosso Assas Service Pix lá, seria esse ID aqui, ó. Payment ID, tá? Payment ID, vou colocar ele aqui, ó, no lugar. Então eu criei um novo campo aqui também. A gente vem aqui no date, que ele tá pegando. A gente vai transformar ele para toDate string, tá? Transformar o formato para string ali da data, tá? Vamos gerar de novo. Então aqui a gente tem o nosso Pix, tá? Vou criar aqui uma variável chamada invoice URL. E vou colocar essa variável aqui em cima, ó. Invoice URL. Pronto. Agora a gente tem aqui, é só a gente clicar aqui na visualizar cobrança. E aqui a gente tem a cobrança também, tá? Vamos voltar lá, pessoal. A gente precisa apresentar o nosso QR Code, né? Então aqui eu coloquei um IMG, pessoal. Ó, já exibiu lá, ó, o QR Code. Então eu coloquei aqui o IMG com SRC. Aí eu coloquei esse trecho aqui, porque ele é um base 64. Então eu preciso colocar isso aqui antes. E depois eu coloquei os dados, ó, que é o this response data encode image, que é onde a gente recebe, né, nosso QR Code. Pessoal, eu vou até criar aqui um botão, tá? Com aquele mesmo primary button. Então, cliquei aqui uma ação de clique nessa funçãozinha copy text aqui, que eu vou criar ela aqui embaixo agora, ó. Então aqui eu tenho o QR Code. Se eu clicar no Pix copia e cola, eu vou copiar o QR Code, tá? Tanto que se eu vir aqui, ó, eu vou abrir ele, um bloco de notas, vou copiar, vou colar, e eu tenho aqui o code, o meu Pix copia e cola, né? Vou testar novamente aqui, pessoal. A gente tem aqui, ó, a página de resultado, tá? Do nosso Pix, a gente consegue pagar, visualizar a cobrança. A gente tem a do cartão, né? Então aqui a gente tem o nosso cartão, né? Que a gente gerou, ele foi aprovado e tal, né? Vou tentar gerar um cartão aqui. Ele não coloca a validação de CEP. Esse erro de o CEP está inválido, né? Esses erros que ocorrem só quando valida, quando envia lá para o gateway, né? Então ele recebe aqui, ó, nessa linha aqui, ó, nessa linha 361. Então se eu tentar fazer uma requisição, então aqui não aconteceu nada. A única coisa que a gente sabe, do lado direito aqui, ó, eu consigo ver aqui no console, que ele teve uma mensagem de erro, tá? Se eu vim aqui no console, a mensagem de erro é o response, data, depois data, errors, aí eu consigo ver aqui os erros, ó, que no caso é o CPF, tá inválido.
Esses dados aqui são validados só lá no gateway, tá? Que ele responde. Eu quero apresentar eles aqui para a gente saber e ir corrigindo, né? Para o usuário saber hoje o que ele está errando. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Aqui no processo, onde ele faz ali a requisição, né, final, tá? Aqui no método processo do Create Credit Card, a gente vem aqui, ó, onde ele mete um erro aqui, né? A gente vai criar uma variável, a gente vai setar o nosso message lá em cima para esse error, justamente aqui, ó. Qual o caminho dele? É error. E agora sim eu vou colocar esse cara lá em cima, tá? Eu vou copiar aqui, ó, essa primeira div. É como se eu estivesse copiando e colando o primeiro campo aqui, que é o do pedido, external referência. Vou excluir esse text input e esse input label. E dentro desse input error aqui, ó, eu vou colocar aqui o this message, tá? This message. E agora eu vou só querer que ele exiba aqui ele, no caso, né? Se, vou colocar um VIF aqui, tá? Se o this message existir, né? Então deixa agora eu fazer uma requisição. E agora aqui em cima a gente vê, né? Que a gente aí agora vê a mensagem. O que está acontecendo? Que o nosso gateway retornou ali de erro, né? No caso, o CPF está inválido. Aí a gente digita o CPF. Vou pegar esse correto aqui, ó. Pegar esse CPF correto. Vou colocar ele aqui. E vou tentar de novo, mas o CEP está inválido, lembrando, tá? Então agora ele tem que mostrar o CEP inválido. Então se eu corrigir o CEP, vou colocar um CEP válido, então agora tem que dar sucesso no pagamento, e deu sucesso no pagamento de cartão, né, pessoal?